Então, eu vou dividir minha tela com vocês para a gente poder fazer o trabalho no programa. Eu já deixei o programa aberto aqui. Ele é esse programa aqui, ó. Professor, Oi. tenho uma dúvida a respeito das provas. Elas, tipo, não vai ter nenhuma prova por enquanto? De boa, assim, foi cancelada as provas? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu sei que é um período difícil aí, esse isolamento gera um pouco de estresse e esse isolamento também, ele tem algumas implicações psicológicas aí, entendeu? Parece que é muito simples ficar em casa, mas eu acredito que muita gente está preocupada com o trabalho, muita gente preocupada com o que vai acontecer, com o que vai deixar de acontecer, fora que pode ter casos também de pessoas cujo familiar esteja atravessando um período de saúde um pouco complicado, né? Então a gente eu pelo menos não tenho intenção de colocar uma carga adicional aí para vocês em termos de prova. Se a gente for fazer alguma coisa, a gente vai fazer um trabalho, que nem, por exemplo, esse trabalho que eu deixei para vocês na semana, que está dentro de um arquivo lá, que é para fazer o projeto de um churrasco com a turma. Isso é um trabalho. E esse trabalho é para fazer num desses programas aí. Ou se você tiver MS Project, que é da Microsoft, ou se você quiser fazer no Project 101, que acho que é o outro programa que tem aí, ou nesse aqui, eu sugiro que seja nesse, que esse aqui é o programa mais simples, mais leve, não dá problema, ele não gera nenhum outro tipo de arquivo, não vai ficar então você vai fazer aqui. Então por isso que eu vou mostrar como que esse programa funciona hoje, ok? E assim a gente vai fazendo. Aí a gente pega um trabalho. Na realidade, na sala acadêmica, na sala virtual, né? Eu já criei as maneiras, as formas de avaliação. Então era para ter uma prova e um trabalho, uma prova e um trabalho. Mas eu consigo ajustar. Eu consigo ajustar o entendimento do que é a prova e do que é um trabalho e colocar a nota lá, entendeu? Bom, então voltando aqui no Share, eu já estou com o programa aberto aqui. O nome desse programa é Project Library. Esse programa ele era da mesma família, porque quando criaram o Linux, eles criaram uma espécie de Office Library, assim, acho que era o nome, era esse, né? Para concorrer com o Office. Então eles fizeram um Office não da Microsoft, mas um Office que funcionava dentro do Linux, concorrendo com o Office da Microsoft. E nesse meio caminho aí, um pouco depois, eles criaram um programa para concorrer com o MS Project. A vantagem desses programas aqui é que eles são programas abertos, né? Programas que chamam-se de open source. Então é uma programação aberta, eles deixam num determinado portal, que é o portal do Linux, e os desenvolvedores vão pegando e vão melhorando o programa gradativamente, né? Então esse aqui parou na versão 1.9, não surgiu a versão 1.2. Antes de mandar para vocês o arquivo, eu dei uma pesquisada e não tem a última atualização, foi há um dia atrás. Essa atualização de um dia atrás é exatamente o programa que eu peguei há um mês atrás e tem essa cara. Existe uma semelhança muito grande desse programa aqui com o Microsoft Office Project, né? O Project da Microsoft. A tela é igual, você pode observar que aqui, desse lado, para quem está olhando para o computador, eu não sei, eu estou imaginando assim, que você está olhando para o seu computador, você está vendo a mesma tela que eu. Então, do lado esquerdo aqui,
tem uma planilha. Então, pelo menos boa parte dos programas que eu conheço de gerenciamento de projeto, do estilo Project da Microsoft, eles têm essa cara aí, entendeu? Eles dividem a área de trabalho em diversos ambientes, mas principalmente dois. Esse ambiente aqui, que é uma espécie de uma planilha, né, onde você vai colocando as tarefas, os nomes das tarefas, e você tem do lado direito aqui uma espécie de... Deixa eu fazer uma coisa aqui, turma, só um segundinho. Deixa eu trocar esse óculos aqui. Vai ficar um pouco melhor para eu enxergar. Então, desse lado direito aqui, você tem o que eles chamam de gráfico de Gantt. Então, o gráfico de Gantt tem essa característica, entendendo que essa planilha, apesar de ser ambientes diferentes, ela faz parte do gráfico de Gantt. Aqui você vai descrever as tarefas, a duração, o início e o fim. Muitas vezes é um cálculo automático, você fala assim, são 3 dias. Ele pega como início a data atual, hoje. E se são 3 dias, ele soma 3 dias e já calcula a data de fim. Muitas vezes, isso não acontece. Você precisa habilitar esse preenchimento automático. Principalmente lá no MS Project. Aqui acho que não. Bom, e aí quando você coloca a tarefa que diz a duração, ele coloca uma fita colorida aqui, normalmente azul, dizendo que quantos dias tem essa atividade. Então, é mais fácil, mais didático eu criar atividades que tenham dias do que semanas ou meses. Porque aqui, naturalmente, mostra dias. Mas não é porque mostra dias que eu estou criando, é porque é mais didático mesmo, mais fácil. Bom, então, só mostrando então essa funcionalidade, eu vou criar uma atividade aqui, que eu vou dizer, primeiramente, que é projeto teste, que no seu caso você vai colocar o nome de projeto churrasco, por exemplo, né? Ou você vai colocar simplesmente churrasco com a turma, sei lá. Então eu vou dizer que esse projeto tem uma atividade A, uma atividade B, uma atividade C, vou colocar 5 atividades, uma atividade D e uma atividade E. Beleza? Então, por padrão, tanto lá no MS Project como aqui no Project Library, você vê que ele colocou a duração de um dia com uma interrogação na frente. Isso vai acontecer lá e acontece aqui. Quase, praticamente, todos os programas que eu conheço acontece isso. Ele não sabe quantos dias você quer colocar. Esse que eu coloquei primeiro aqui, ele vai ser uma espécie de pasta. Vamos entender a princípio assim. Depois a gente conserta isso. Ele vai ser uma espécie de pasta. Essas outras atividades, daqui a pouco, elas vão ficar dentro dessa pasta. Então, elas vão dar um salto assim para o lado direito. Significa que elas vão ficar dentro do projeto teste. Vão ser orientadas pelo projeto teste. É como se fosse uma atividade, na verdade, esse nome é atividade marco. Eu tenho uma atividade marco. É como se fosse um módulo. É como se eu, quando estou fazendo um projeto, é a melhor maneira de você fazer projeto, de você gerenciar projeto. Você cria as pastas. Então, tem uma pasta que chama, por exemplo, eu estou fazendo uma construção civil, eu tenho uma pasta que chama, sei lá, fundação. Dentro da pasta fundação estão todas as atividades, os processos que vão acontecer na fase de fundação. Depois eu tenho uma pasta chamada paredes. Então, vai ser levantada as paredes, vai ser colocada, sei lá, o recorte para colocar as janelas, as portas, o emadeiramento e tal. Então, você tem uma série de atividades ali dentro. Ok? E uma atividade, vai ter uma atividade lá que vai ter todas as atividades, inclusive os módulos. Depois a gente mostra isso para você. É como se eu criasse um outro aqui, por exemplo, projeto teste, e eu dissesse assim, ó, tem uma fase 2, faz de conta. Fase 2. Isso aqui também é uma atividade marco.
Então, eu vou dizer que tem uma atividade D, E, F, G e H. Então, eu tenho aí 10 atividades, ok? Sendo que 2 atividades são marcos e 8 atividades vão ficar dentro delas aí. Essas 5 primeiras vão ficar dentro do projeto teste e essas outras 3 vão ficar dentro de um módulo, de uma etapa, de um item que eu chamei de fase 2. Sendo que a fase 2 pode ou não, depende do meu desejo, né, da minha vontade, colocar isso dentro ou não do projeto teste. Muito bem. Primeira coisa a resolver aqui é a duração. As atividades marco, você não coloca duração, porque elas vão somar as atividades que estiver embaixo dela. Então, faz de conta que a atividade A, você pode escrever aqui direto, tem 2 dias. Agora, certamente essa atividade tem 2 dias, porque eu disse para o programa quantos dias a atividade tem. Aqui eu vou dizer que tem 3 dias, aqui eu vou dizer que tem 5 dias, aqui eu vou dizer que tem 10 dias, e aqui eu vou dizer que tem 3 dias. Ok? Tranquilo? Bom, essa aqui embaixo, eu vou dizer que tem 9 dias, essa tem 4 dias e essa tem 6 dias. Beleza? Essas atividades aqui, ó, deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui está atrapalhando. Espera aí, só um segundo. Olha só. Essas atividades aqui, eu selecionei essas 5 atividades, eu cliquei invertido e aparece esse Alt-Dent e aqui aparece a palavra parágrafo. No meu entendimento, devia aparecer a palavra indent, que está o Alt-Dent e o indent, que é para você selecionar. Eu clico aqui em parágrafo. Você percebeu o que aconteceu aí? Percebeu o que aconteceu ou não? Hã? Percebeu? Pode ligar o microfone a alguém e responder. Ó, eu vou selecionar e vou voltar. Tava assim, ó. Olha para essa atividade projeto teste aqui, ó. Quantos dias ela tem? Ela adotou um dia aqui, mas não é uma adoção certa, não é isso que tem. Antes estava um dia e uma interrogação. Agora, eu selecionei as 5 atividades e estou dizendo, né, estou impondo para o programa que essas atividades vão ficar dentro de projeto teste, como se ela fosse um envelope, como se ela fosse uma pasta. Olha o que acontece. Para fazer isso, nesse programa aqui, é mais fácil, em vez de eu ficar procurando que pasta que está aqui esse negócio, eu vou clicar invertido e ele me dá essas 2 opções. As primeiras aqui, ó, Alt-Dent, que é para você desfazer, eu vou fazer, ou parágrafo, que está substituindo uma palavra chamada indent. Você vai indentar, você vai fazer um recuo dessas 5 tarefas para dentro, como se fosse um parágrafo, para dentro do projeto teste. Olha como o projeto teste fica depois que eu faço isso. Ó. Consigo perceber o que aconteceu ou não? Sim, apareceu 10 dias ali no projeto teste. O projeto teste, ele colocou uma duração, passou a ter uma duração calculada, né, de 10 dias, e ele pegou a data desse último aqui, mas vai acontecer mais coisa ainda, tá? Vai acontecer muito mais coisa. E ele colocou uma faixa preta aqui, ó, tá vendo? Ó? Viu que apareceu isso? Era uma espécie de um losango que tinha ali, e aí quando eu
coloquei todas as atividades dentro dela, ela deu um salto para frente aí. Entendeu? Um salto para frente. Muito bem. O que acontece? Aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa para esses daqui, ó. Selecionei, cliquei no primeiro, apertei o Shift, que você não está vendo, apertei o Shift, cliquei no último. Selecionou as 3 atividades. Eu clico invertido. Todo mundo sabe o que é clique? É o clique com o botão direito do mouse. Aqui está o mouse, ó. Clique normal, onde vai o seu dedinho aqui, ó. Clique normal. Clique invertido é o clique com o botão direito. Então eu fico com os 2 dedos aqui, né, ó. Ó. O clique com o indicador é o clique normal. O clique com o dedão, certo? Não queria fazer esse gesto, tá certo? Mas o clique com o dedão é o clique invertido. Muito bem. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Seleciono, Shift e indente. Você vê que aconteceu agora a mesma coisa com fase 2. Só que o fase 2 não está dentro do projeto teste. Ele está independente. É como se eu tivesse o item 1, projeto teste, e o item fase 2 como outro item, um item 2. Tudo bem? Se eu quisesse colocar ele dentro, era só clicar nele aqui, invertido, e indentar ele. Opa, eu indentei o H dentro do G. Deixa eu voltar. Era só clicar esse cara aqui, ó. Tem várias formas de fazer isso, né? Eu poderia selecionar todo mundo e mandar todo mundo lá para dentro do projeto. Então você tem F, G e H dentro do fase, mas o fase está dentro do projeto. Beleza? Está dentro do projeto teste. Eu vou voltar porque eu não quero que isso aconteça. Muito bem. Aqui, ó. Pode falar. Ó, você vê aqui que é que nem se fosse no Excel, né? Ó, eu consigo manipular essas áreas aqui, ó, na boa. Projeto teste, ó. Vou até o limite aqui, ó. Beleza? Olha aqui, ó. Tudo bem? Bom. Bom, aqui, beleza, legal. Aqui, você está vendo que tem uma palavra que é antecessor. Tudo bem? Antecessores. Quando eu estou fazendo um projeto, um dos conhecimentos que obrigatoriamente o gerente do projeto ele precisa ter, e se ele não tiver esse conhecimento pessoal, o conhecimento dele, ele vai ter que ter alguém na equipe que saiba muito bem. Normalmente, se é uma obra, é o mestre de obra que sabe, não é o diretor ou o gerente lá. Ele só está lá para conseguir comprar e vender os projetos da empresa, o gerente, o diretor. O mestre de obras ou o tecnólogo da área vai ter que saber fazer a coisa. Então, ele tem que ter uma noção de que atividade se amarra com qual atividade, onde ela fica amarrada para formar a rede. Então, isso se forma se eu tiver uma noção do seguinte. Por exemplo, eu vou dizer que a atividade B, nós colocamos aqui, fazendo uma ressalva, atividades que são conceituais, para não ter um viés de que a atividade tal não tem atividade tal anterior. Não, não é isso. Aqui fica como anterior a que eu quiser. É um projeto conceitual apenas. Quando você for fazer o projeto churrasco, você vai ter que imaginar que atividade que vem antes da atividade que você registrou. No lugar da B, no lugar da C, no lugar da D, entendeu? Então, eu vou dizer aqui no projeto que a atividade B, ela tem como antecedente a atividade A. E a atividade A é a número 2. Então, eu digo para B que aqui, ó, a 2, ela é a atividade anterior. Beleza?
Tranquilo até aí? Tranquilo até aí, turma? Tranquilo. Bom, então você Sim. viu que eu tenho uma facilidade aqui, que é dizer aqui nessa coluna antecessores, quem é que vem antes. Então, em B, eu tenho que relacionar essa linha aqui de ordem aqui, ó. Essa linha de ordem aqui. Então, aqui para B, a anterior é a A. Vamos dizer que para C, a anterior é a A, ponto e vírgula, a B. Por exemplo, para essa atividade C, essas duas atividades são as que são anteriores. Beleza? Tranquilo? Eu Sim. vou dizer, por exemplo, que para D, a atividade anterior é a B. Tranquilinho aí? E eu vou dizer que para E, a atividade De boa. anterior é a D. Eu tenho que saber essa ordem aqui só, tá vendo? Ó? Porque agora ela fechou aqui, né? A C depende de A e de B, a D depende só de B, mas a E depende só de D. Então, D é a atividade 5. Então, vou colocar aqui 5. Ok? Olha como que mexeu bastante lá na parte que nós estamos criando lá em cima. Agora, um detalhe, ó. Normalmente, as pessoas não sabem isso. Normalmente, você não liga a atividade teste com a atividade fase 2, depende da fase teste, por exemplo, projeto teste, fase 1. Você não coloca aqui no 7 e depende de 1 para ela cair lá para frente. Você não faz isso. Você só mexe com as atividades. Você normalmente não mexe com a atividade marco. Tudo bem? Você não relaciona os itens. Você relaciona as atividades. Beleza? Tranquilo até aí? Sim. Tranquilo, professor. Peguei o bonde andando, mas estou entendendo. Mas aí vai ter o vídeo depois para você acompanhar desde o zero aí que nós começamos a discutir. Tá, que eu não estava conseguindo entrar, mas consegui, mas está dando para entender. Perfeito, ótimo, excelente. Aqui nós temos um detalhe interessante, ó. Presta atenção nisso. Até agora você viu eu preenchendo por aqui, né? Antecessor. Mas se eu quiser, eu posso preencher direto por aqui, ó. Eu pego, vamos supor que eu quero dizer que a atividade F depende da atividade C. A atividade F é essa aqui que está embaixo, ó. Essa aqui, ó. Ó, vou até chegar mais perto para você ver, ó. Essa atividade que está aqui, tá vendo o meu mouse em cima dela? Essa atividade que está aqui, a atividade F, eu vou dizer que depende dessa outra azulzinha que está aqui, ó. Atividade C. Como é que eu faço? Eu pego o par em cima da atividade C, que é a antecessora. Clico, seguro. Quando eu clico e seguro, você vê que virou o meu mouse, ó, tá aqui, ó. Ele virou como se fosse um elinho de corrente, um elo de corrente. São dois elos ligados aí. Significa que você vai ligar como se fosse um elo de corrente, duas atividades. Eu pego e jogo aqui em cima dessa, ó. Entendeu? Você vê que o número 4, que é a atividade C, ela foi direto para cá. Você viu aqui? A atividade 4 foi direto para cá, como antecessora. E a atividade F saltou para frente. Beleza? Vou fazer mais uma vez, ó. A atividade G depende da atividade D. Atividade G depende da D. Ó, eu venho na D e jogo em cima da G. Olha só. Tudo bem? Ah, você podia falar assim, professor, eu não poderia dizer, por exemplo, que a atividade, sei lá, B depende da H? Depende da H. Se ela depender da H, ó, eu venho na H, que é a antecessora, e jogo na B. Ah, mas aqui ele não vai deixar, tá?
porque eu já mexi com essa para frente. É porque eu já mexi com ela para frente e está amarrada nessa. Mas quer ver? Deixa eu ver isso aqui, ó. Tá, ele não vai deixar eu criar esse vínculo. Mas, de qualquer maneira, você conseguiria fazer outros. Quer ver? Deixa eu ver esse aqui. Olha lá. Esse daqui, ó. Esse daqui está como antecessora dessa daqui. Perfeito? Beleza? Entendeu isso aí? Ela foi lá para cima, ó. A E depende da H, da G, né, que eu joguei, né? Essa daqui depende dessa daqui. Então, ó, ela jogou lá em cima, lá, ó, atividade 9. Então, a atividade 6, que é essa aqui, depende da atividade 9, que é a G, que tá aqui, ó. Fez um balaio de gato, na verdade, né? Só para mostrar para vocês como funciona. Isso virou um balaio de gato. Entendeu? E eu vou dizer que esse projeto também, essa atividade depende dessa. Silvio, Oi, pode falar. então você está me dizendo que essa planilha ao lado, esse sistema ao lado, ele vai montar para mim automaticamente o fluxograma. À medida que eu for trabalhando na planilha da esquerda, ele vai montar para mim o fluxograma do projeto. Isso, vai montar o fluxograma do projeto, que é o que está na direita, o desenho das barrinhas aí. Ah, entendi. Beleza? E um detalhe, ele vai desenhar para você as barrinhas e você não tem uma ordem, por isso que você não precisa de uma ordem. Ah, eu não lembro de uma atividade. Porque se você colocar tudo em sequência, imagina o que seria. Vai. Eu tenho a atividade B, que depende da A, C, que depende da B, a D, que depende da C, a E, que depende da D. Ficaria um negócio muito trivial, uma coisa muito simples. Um projeto real, você está convidando, né? Você está contratando empreiteiras que estão entrando em diferentes tempos. Muitas vezes, uma atividade de uma empreiteira interfere na atividade da outra. Entendeu? E, às vezes, quando a gente está tratando aqui de 10 atividades. Agora, se tivesse 100 atividades, se tivesse 5 atividades aí, já seria meio complicado a gente trabalhar isso, né? Bom, vocês perceberam aí que tem atividades que estão em azul e tem atividades que estão em vermelho, né? Por que vocês imaginam que essas atividades estão em vermelho, hein? O que seria isso que está em vermelho? É porque você colocou elas como mandatórias lá no projeto teste, você numerou elas primeiro. Quando você colocou a fase 2 lá, você deu então uma nova sequência. Então ela está criando uma legenda, é isso? Por que a C ela tá azul, então? Se está tudo preso no projeto teste, por que a C está azul? Porque ela depende das outras para ser executada? Não, pela cronologia, pelo tempo. Mas aqui tem uma coisa a mais. Você está no caminho, está no caminho. Você enxergou. Você não enxergou tudo, mas você enxergou, vamos dizer assim, tudo que está para cima e parte do que está no meio lá. Você conseguiu enxergar. É que essas atividades que estão em vermelho aí, elas são as atividades que a gente chama de atividades críticas. Então, todo programa de projeto não é preferência desse programa, não é privilégio dele. O MS Project, o Primavera Planner, o Welcome, vários deles aí, todos eles, quando a atividade é crítica, ele desenha a atividade em vermelho. Ele fica a barrinha vermelha. Então, significa o quê? Que essas atividades que estão em vermelho são as atividades do caminho crítico. Então, a atividade A, a atividade B, a atividade D, a atividade E e a atividade G. Essas 5 atividades são as atividades do caminho crítico. As outras 3 não, por isso elas estão azul. Ok? Tranquilo? Muito bem. E aqui a gente tem um detalhe. Pode falar. Quando fala atividade crítica, quer dizer que são atividades que têm que ser resolvidas primeiro, que têm mais preferência? Significa que são atividades que você tem que ficar observando. Não que elas têm que ser resolvidas primeiro, mas você tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, o MS Project, o Project Library, qualquer programa, você vai usar sempre para atividades de projeto. Então, se eu tenho uma produção, não vai servir, vai ser um outro programa, vai ser um MRP.
Nós vamos falar no futuro de MRP. Talvez a gente tenha programa para a gente ver também a respeito disso. Porém, tem um detalhe que é interessantíssimo aqui, né? Vamos supor que você tem lá uma atividade e que você fez uma tratativa, que é um projeto de uma máquina, e você constrói máquinas. A construção de máquinas pode ser tratada como se fosse uma... Estou preocupado aqui com uma coisa, mas tudo bem, vamos em frente. O projeto de máquina, a construção de máquina, pode ser tratado como projeto. Então, vamos supor que você tem aí... Bom, você tem uma atividade lá, qualquer, que é a atividade crítica. Essa atividade aqui é uma atividade crítica, essa aqui... E essa daqui, ela não é uma atividade crítica, mas outras atividades dependem dela. Felizmente, nenhuma aqui depende... Vamos supor, tá, que, de repente, você tem um fornecedor de uma atividade que é crítica e você, infelizmente, descobre que esse fornecedor costuma atrasar os pedidos de entrega dele. Vamos supor que o seu fornecedor, sei lá, de viga ou de um módulo eletrônico de alguma coisa que vai na máquina, um módulo elétrico, um painel, o cara costuma atrasar a entrega de fornecimento dele. Então, ele tem uma nota baixa dentro do seu sistema de qualidade, mas você não sabia e você descobriu aquilo, que a nota, por exemplo, que ele tem como fornecedor é uma nota baixa porque ele atrasa. Você tem que ficar em cima desse cara. Porque se atrasar a atividade crítica, vai te atrasar o projeto todo. Se atrasar uma atividade dessas vermelhas aqui, vai atrasar o projeto todo. Dependendo do nível de atraso das azuis aqui, não atrasa nada. Não mexe com nada, não interfere em nada. Mas as vermelhas não podem atrasar. E é uma coisa que tem que ser muito bem administrado, turma. Sabe por quê? Porque se você prestar atenção, a gente vai fazer cálculo disso na mão, para você perceber. Se você não cuidar das atividades críticas, você vai perceber que a atividade crítica, ela é crítica porque ela tem o maior tempo. Então, ó, o tempo dessa, somado com essa, chegou nesse ponto aqui, ó. Essa daqui é a atividade crítica e você vê que é o caminho mais longo. Quando você volta, você percebe que ela não tem folga. Significa que não tem nenhum diazinho de folga. Se atrasar um dia, atrasou o projeto todo. Só acontece nela. Ah, mas professor, se eu atrasar essa aqui, a C, não vai atrasar o projeto inteiro? Não, tem folga. Essa tem folga, essa azul aqui tem folga e essa azul aqui tem folga. Beleza? Tranquilo até aí, turma? Tranquilo, está dando para entender. Beleza. Então, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que quando você faz um projeto, você descreve as tarefas. Na sequência de descrição das tarefas, você tem que ter uma noção de duração dessas tarefas. Na sequência da duração, imediatamente, você tem que ter uma noção de predecessão, uma noção de quem é a antecessora de quem. Para formar para você conseguir obter quem é crítico e quem não é crítico. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que você precisa. Tranquilão aí ou não? Não, tranquilo. Sim. Aí, você vai precisar de uma outra coisinha, tá? Uma outra coisinha. Vamos supor que o seu projeto, geralmente não, sempre, não geralmente, sempre vai precisar de recursos. Seu projeto sempre vai precisar de recursos. Para a gente não patinar muito nessa parte, que já é 8 horas e a nossa aula termina 8h30, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, recursos. Eu quero trabalhar com a planilha de recursos, tá vendo? Ó, recursos aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, planilha de recursos. Ela me dá uma outra planilha. Eu perdi aquilo que eu estava fazendo? Não. Eu só estou em outro ambiente agora. Só estou em outra planilha. Então, a gente vem aqui e vamos dizer, vamos supor, tá, que um dos meus recursos seja o tio Patinhas. E eu vou dizer também que sei lá,
o Irmãos Metralha. E o Bozo, que não é o presidente Bolsonaro, tá? O Bozo mesmo, o Bozo. Muito bem. Olha só. Eu vou colocar aqui que eu tenho também um caminhão envolvido nessa parada. Beleza? Bom, o tio Patinhas é um recurso mão de obra. É uma pessoa que vai trabalhar para mim lá. O Bozo, o irmão Metralha, também. Mas o caminhão, ele não é um recurso trabalho. Ele é um recurso material. Tranquilo? Lá no MS Project da Microsoft tem um recurso a mais. Tem um recurso a mais. Que é um recurso que eles chamam de... você diferencia assim. Por exemplo, se eu tenho uma reunião e eu vou a essa reunião, então a reunião ela é classificada como um outro recurso. E não material e nem trabalho. Bom, aqui, ó, você vê um detalhe aqui, ó. Ele colocou iniciais aqui, ele colocou o endereço de e-mail, se você quiser, o tipo de recurso que é. Você pode colocar um rótulo nele aqui, eu estou fechando, para você ver. Aqui você pode colocar um grupo de trabalho, aqui é o grupo de trabalho chão de fábrica, por exemplo. Ou você pode ter que o Patinhas, ele é um engenheiro de obras. Então, eu vou colocar no grupo de staff da empresa. Bom, as unidades máximas que eu uso é um para cada um. Ó. Um para cada um. Eu tenho um tio Patinhas, eu tenho um irmão Metralha, eu tenho um Bozo. Se eu tivesse mais que um, eu colocaria aqui, ó, 200%. Significa que eu tenho 2 homens semelhantes aí no que eles fazem na constituição da coisa aí. 2 mecânicos, 2 serralheiros, 2 torneiros mecânicos, por exemplo, se eu estiver precisando de torneiro mecânico. Então, eu mudo a unidade aqui para isso. Muito bem. Aqui na minha planilha de recursos, a taxa padrão é a taxa hora que essa mão de obra ela é paga. Então, é o registro em carteira do cara. O salário do cara é R$100 a hora. O salário do irmão Metralha é 50, o salário do Bozo é 80. E o custo, taxa padrão do caminhão é 100. Taxa de uso, ou custo de uso, também é 100. Todos estão computados aqui, só didaticamente, né? Aqui no início, eu pago o tio Patinhas no início, eu pago o irmão Metralha no fim, eu pago o Bozo num sistema rateado e eu pago o caminhão no sistema rateado. Todos estão associados ao calendário padrão. Muito bem. Agora, a gente vai voltar lá nas tarefas, né? Aqui, ó. Voltei na tarefa. Eu quero, nesse momento, associar um recurso que eu determinei lá, que eu configurei lá. Eu quero associar um recurso daqueles a cada tarefa dessa que está aqui. Muito bem. Como é que eu faço? Eu venho em cima de uma tarefa. Tranquilo? Dou 2 cliques rápidos nela. Isso acontece aqui, lá e em qualquer lugar. Eu clico aqui, ó, ele disponibiliza o recurso. Eu vou atribuir o recurso e eu fecho aqui, ó. Então agora eu tenho o recurso tio Patinhas associado aqui à tarefa A. Recurso tio Patinhas associado à tarefa A. Ok? Se eu clico no B, recurso irmão Metralha, atribuir. E assim por diante. Eu vou fazendo os outros a mesma coisa. Ó. Por exemplo, o Bozo. Vou atribuir. E vou atribuir o caminhão também para o Bozo. Olha só. Tenho 2, fechei, aparece os 2 aqui. Ó. Tranquilinho, turma? E à medida que eu vou fazendo isso, os recursos vão se inscrevendo aqui também no gráfico de Gantt. Ó. Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Pode fazer. Perguntas aí, turma? Pode fazer. Aproveita agora, hein? Enquanto a gente não avançou tanto assim. Já avançamos muito, mas não avançamos tanto.
Não vou perguntar agora, não. Vou assistir o vídeo depois se eu mandar, para mim poder pegar do início, para mim ter um entendimento melhor. Aí você Talvez na pergunta na próxima aula, sexta-feira. se gerar alguma dúvida, aí eu faço a pergunta. Beleza. Eu deixei esse programa, estou informando mais uma vez, lá na sala do WhatsApp para você baixar. É um programa pequeno, não é um programa grande. Ele não gera nenhum tipo de problema na sua máquina, não se associa. Se você tiver o Microsoft Office, você não precisa remover o Microsoft Office para instalar. O MS Project 10, por exemplo, ele dá um conflito com a Microsoft Office. Então, você tem que desinstalar o Microsoft Office, instalar o Microsoft Project, tudo da Microsoft. Olha que rolo. Instala o Project, depois reinstala o Office. Entendeu? Dá um probleminha lá. Muito bem. Então, continuando aqui. Então, você tem aqui os recursos. Você viu que nesse programa você tem que clicar 2 vezes. Vai abrir uma tela de informação da tarefa. Clica nesses caras aqui para você já ver o recurso que existe. Então, nós vamos atribuir e vou fechar. Vem na atividade E, você viu que já saltou aqui para a atividade E. Não precisei fechar essa tela aqui. Clico aqui e associo. Saio, vou para a próxima, clico aqui, associo. Beleza? Associei o tio Patinhas e o Metralha. Vou associar o Bozo também nessa. Aqui, vou associar esse cara. E aqui, vou associar esse cara. Beleza? Aqui está a associação que eu fiz. Se eu tivesse decorado os nomes, eu poderia colocar, porque eu tenho que colocar exatamente como está lá. Os nomes aqui direto também digitando. Não tem problema. Lá no Project tem uma vantagem. Quando você clica aqui, ele abre um triângulozinho para baixo aqui, nesse ponto aqui, ó. E aí você consegue, que nem aqui, ó. Aqui você consegue ver quem são os recursos que você possui lá no MS Project. Aqui eu não consegui, eu tive que clicar 2 vezes na tarefa. Muito bem. Então agora está associada a tarefa aqui. Está associada a tarefa. Então todo mundo que está associado o recurso à tarefa. Então, você está vendo que todas as tarefas aqui ficou com o nome de alguém aqui, ó. Então eu tenho aqui o meu recurso, minha planilha de recurso. Eu queria que ficasse um recurso sobrecarregado lá, entendeu? Para mostrar para vocês. Mas a gente vai fazer esse trabalho depois. Tá vendo essa palavra aqui, rede? Ó, ver, rede. Ó, a rede nossa. Nossa rede é isso aí, ó. Tá vendo a nossa rede aqui, ó? Ó, projeto teste, atividade da mapa. rede aí, professor. É? No final do projeto, quando identificar e tiver tudo pronto, essa parte da rede aí a gente consegue imprimir se tiver necessidade? Consegue. Mesmo já aqui, se eu venho, porque se eu venho aqui, quer ver, ó? Salvar projeto como, salvar, imprimir. Você pré-visualiza o que você está imprimindo e assim por diante, entendeu? Entendi. Você consegue. Professor, Tem algumas coisas que eu pensava que clicando invertido ele já me dava. Que nem lá no MS Project, quando eu clico invertido, ele já me dá a opção de imprimir a tela que eu estou vendo, a área de trabalho que eu estou vendo. ô professor, a linha de raciocínio nessa tela tá dizendo que o A precisa do B, o B precisa do C e do D, é assim ou Não, não? ao contrário. Ah, tá, Ao o C e contrário, é D precisa do B. do final para o começo, né? O B Ah, precisa sim. do A. Quer dizer que você tem o A, que é a primeira atividade, e o B precisa do A, o C precisa do B, o D precisa do B. Aqui você consegue mudar. Bom, não consegue. Lá não consegue sim, quer ver? Ó, eu consigo mudar a posição dessas coisas aqui. Entendeu? É que é mais lógico ficar assim, né? Ele tem uma lógica ficando assim.
mas eu consigo mudar a posição das coisas, ó, para que você veja melhor. Ó. Quer dizer que, por exemplo, né, você não estava vendo que o A ele também interfere aqui no C. O B depende do A e o C depende do A e do B. Eu não consigo enxergar da forma como estava. Eu posso mudar essa posição para poder enxergar, entendeu? Esse D aqui, ó, tá me atrapalhando também um pouco, ó. Ó, você vê que o D depende só do B. Ó, o C depende do A e do B. O D depende só do B. Ah, aí você pode perguntar uma coisa também, que é o seguinte, professor, sacanagem, né? Porque será que eu tenho que mudar no project, nos programas de gerenciamento de projeto, eu tenho que mudar a posição das tarefas para poder enxergar a relação que existe? Se você quiser ver isso na rede, sim, você tem que mudar a posição. Mas as pessoas ficam mudando a posição das tarefas? Não ficam. Porque para elas não interessa muito, entendeu? Eu não vou ficar mudando a posição para descobrir quem depende de quem. Se eu quiser descobrir quem depende de quem, eu posso, por exemplo, voltar no meu Gantt aqui, ó, e eu já vejo ó, que o A, que o B depende do A e que o C depende, ó, por causa das duas setas que estão entrando. Ó. O B está entrando só uma seta aqui, que é do A. Então, o B depende do A. Mas o C está entrando duas setas. Está entrando uma seta do B e uma seta do A. Ah, professor, mas como é que você está enxergando que no C está entrando duas setas? Não, é porque quando você vê aqui, ó, você vê que essa linha está saindo do B aqui, ó, e ela está se unindo com outra que vem uma linha lá de trás e caminhou. A seta se confundiu aqui, mas você vê que está A e B juntas para interferir na C. A C só pode ser feita se A e B forem realizadas, forem feitas. Tudo bem? Tranquilo até aí ou não? Tranquilo, mas, professor, no caso da tela de rede aí, se a pessoa for apresentar, por exemplo, para a equipe, cada função que cada um vai exercer, por exemplo, numa construção de uma máquina, nesse fluxograma de rede aí, a gente organizando ele para ficar melhor o entendimento da pessoa, pode ser feito. Isso é bom. Pode ser feito. É o ideal, né? Que você configure da melhor maneira possível, né? Bom, então, nós temos aqui, em termos de visualização, você tem o ver, esse programa está no português, então você tem também, né, outras funcionalidades, que nem a EAP. Eu não criei nenhuma EAP, mas você vê, parte da EAP está aqui. O que é a EAP? É uma estrutura, como se fosse um diagrama de fluxograma. Então, você tem que a atividade projeto-teste, ela congrega a atividade A, atividade B, atividade C, atividade D e atividade E, que estão dentro dela. E olha que interessante, você já percebe aqui na EAP que essa atividade A tem R$ 1.600, a outra tem R$ 1.200, a outra está projetado R$ 3.400, a atividade B R$ 6.400, a atividade E R$ 1.200, o que termina com R$ 13.800 da atividade projeto-teste. Entendeu? Você já tem uma noção do custo do negócio, meu. Entendeu? Você já tem uma visão ali do que está acontecendo. Bom, aí você tem também utilização da tarefa, a gente fala na sexta-feira. O EAP é muito semelhante a esse cara aqui, ó, só que ele está mostrando uma EAP de pessoas. Você vê que são as pessoas, ó. O tio Patinhas vai me custar 4 pau, o irmão Metralha vai me custar 7.600, o Bozo vai me custar 11.500 e o caminhão vai me custar 200 pau. Beleza? Na EAR aqui. É a estrutura analítica de recurso. E a outra é a estrutura analítica do projeto, o EAP. É um negócio assim. Bom, você tem relatórios, a gente vai falar isso depois. Histograma.
O histograma, você está vendo ele aqui embaixo? O histograma é uma análise se a pessoa que está trabalhando, normalmente, né? Se aquela pessoa, aquele recurso está sobrecarregado. Então, eu clico aqui, ó, no recurso, ele me dá, ó, tá tudo verdinho, ninguém está sobrecarregado. O irmão metralha, ele tem 50, mas ó como ele está sendo usado. O Bozo, ó, tem 50, mas ó como ele está sendo usado. O caminhão. Eu acho que não está sobrecarregado somente o tio Patinhas aqui, ó. Aqui é um pouco diferente, né? Aqui tem um 50% dele aqui, ó, e ele está ultrapassando a necessidade de 50%. Ó. Tá vendo o verdinho aqui? Tá vendo o traço aqui de 50%? Muito bem, a gente vai saber como é que resolve isso depois. Deu para ter uma noção geral das possibilidades e do que esse programa consegue fazer? Essa aula aqui é como se fosse uma aula básica. Essa é uma aula básica. A nossa aula de sexta-feira vai ser uma aula intermediária, vai avançar um pouco mais em alguns recursos avançados do programa. Mas também não vamos avançar tanto assim. E aí termina toda essa parte de projeto que eu passei para vocês, termina. A gente vai começar outro assunto na semana que vem. Tá, professor, no caso, eu não peguei o início da aula, mas eu tenho uma pergunta já agora. No caso de alguma das tarefas, por exemplo, uma tarefa que levaria 2 dias, né, por algum motivo ela atrasou, ela tem como, ela estando atrasada no decorrer do processo, ela ficando vermelha como sobrecarregada, ela fica automática, tem um recurso automático que possa colocar para esse atraso? Não, então, aqui é o seguinte. Existe uma coisa que você precisa fazer, não somente aqui no Project Library, mas no MS Project também é mandatório. Quando eu defino os horários aqui, as durações, defino as tarefas, defino os recursos, no geral, de maneira geral, eu vou e salvo uma coisa chamada salvar. Você vê que tem aqui, ó, salvar a baseline. Tudo bem? Tudo bem. Quando eu configurar o meu projeto inteiro, o que significa configurar o projeto inteiro? Eu já coloquei as tarefas, eu já coloquei a duração das tarefas, eu sei início e fim ali que ele projetou para mim, eu tenho a amarração das tarefas, que é a antecessora, eu coloquei os recursos, eu defini os calendários, eu defini os calendários certo, né? Eu defini os custos, tá tudo de acordo, tá tudo feito o meu projeto, tá tudo bonitinho. Aí eu venho e salvo a baseline. O que é essa baseline? Essa baseline, para a gente entender melhor, ela é como se fosse um congelamento, um freeze. Tudo que você colocou até a data de hoje, está tudo planejado, tudo programado bonitinho, tudo certinho, já está com não está faltando nada. Você vai e salva a baseline. E na sequência de salvar a baseline, você salva o seu projeto também. Beleza? Bom, o que acontece? Você vê que quando eu salvei a baseline, olha só, ele colocou uma linha bem inexpressiva aqui, ó. Uma linha cinza. Ó. Beleza? Você está vendo? Beleza. Colocou uma linha cinza. Embaixo também ele colocou, né? Ele colocou embaixo das tarefas também, colocou uma linha cinza. Na fase 2 ele também colocou. Isso, colocou tudo. O que acontece? Quando você atrasa, vamos supor que, na realidade, eu vou interferir aqui no fim, tá? Então, nessa atividade aqui, A, vamos mexer com a atividade C, tá? Que eu não quero mexer com a atividade A. Na atividade C, você está dizendo que você tem 5 dias. E ela começa no dia 8. E ela termina no dia 14. Se a gente fizer o cálculo, vai dar os 5 dias aí, né? Porque ele começa a contar a partir da data seguinte, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ali. Então, ele fez um cálculo e jogou dia 14 aqui. Bom, vamos supor que essa atividade não terminou no dia 14. Ela terminou no dia 16. Olha só uma coisa, ó. Vê se você consegue
observar isso. Ó. Atividade C, você viu que a linha cinza ficou e que a linha azul ela prolongou? Consegue perceber aí ou não? Consegui sim. A linha cinza prolongou A linha cinza abaixo prolongou 2 dias, que eu aumentei, ou 3, eu não me lembro. E a linha cinza, que é a baseline, ficou para trás. Aqui já está mostrando um atraso para você. Você pode a ver linha, também... Então, no caso, a linha cinza está me dando o tempo que seria estimado correto. Seria o planejado. E o que passou seria o que não foi planejado. Por exemplo, isso, exatamente. E você percebe um fato aqui, ó. A linha azul, que é a barra, ela aumentou. Ela em vez de ser 5 dias, ela aumentou para 7 dias. Ela calculou aqui para nós. Mas, como eu já tinha salvo a baseline, ficou 5 dias aqui. Só que essa atividade C tinha atividades que dependiam dela. Tinha atividades que dependiam dela. Essas atividades que dependiam dela, você vê que deu um salto para frente também, ó. Vai atrasar tudo. Entendeu? Vai atrasar tudo ali. Não é que vai atrasar. Felizmente, ela por acaso, e por acaso mesmo, tá, turma? Porque eu não planejei isso. Eu fiz o projeto na hora com vocês ali, joguei os valores na hora, joguei com... Felizmente, esse azul aqui, quando eu atrasei ele atrasou só tarefas que não são críticas. Se tivesse uma tarefa crítica presa nela, ela atrasava o projeto inteiro. Entendeu? Entendi. Aí eu perguntei isso porque a gente vê em demanda de sempre você está ou construir ou fazer alguma coisa, um exemplo, você depende do transporte de um caminhão. Você programa que o caminhão leva 3 horas para chegar, você coloca 1 hora de recurso por alguma movimentação e chega no caminho, ele pega um acidente, em vez de ele atrasar aquela hora que você colocou de recurso, ele atrasa 5 horas. Então, se você montar um projeto de acordo, você fica em atraso em todas as tarefas. Por isso que eu perguntei. Isso não, mas é para perguntar mesmo, é para perguntar mesmo. É que a gente parece o seguinte, como vocês são uma turma de primeiro semestre, o cuidado que nós temos que ter, eu tenho que ter mais cuidado ainda, é que muita coisa para mim pode parecer muito óbvia, entendeu? Muita coisa para mim pode parecer óbvia. Então eu tenho uma luta interna para não achar que é tudo óbvio e vocês precisam realmente perguntar, porque eu não imaginaria uma pergunta, talvez a gente na sexta-feira ou talvez em outro momento, como eu falei de baseline, eu ia fazer esse teste. Talvez cobrisse uma curiosidade de alguém. Mas se alguém perguntar é melhor, porque aí, se eu souber, eu vou responder na hora ali, né? Entendeu? Nem tudo eu sei também, entendeu? Entendi sim, professor. E é bom que assim a gente vai pegando as coisas pouco a pouco, né? Que não dá para pegar tudo de uma vez. E da demanda eu já vou baixar esse projeto live para poder assistir o vídeo e ir montando do jeito que o senhor montou aqui, como eu perdi o início por conta de abrir o programa mesmo. Né? Aí qualquer geração de dúvida no decorrer do que eu estiver fazendo, na sexta-feira eu tiro com o senhor. Perfeito, tá ótimo. Tranquilo. Eu vou finalizando, então. Agradeço a presença de todos, né? Nós temos 22 alunos, pelo menos acho que tem inscritos lá, mas boa parte dos alunos estiveram aqui, né? Teve gente que entrou no início, teve que sair, é compreensível. Nós estamos aqui, o horário é 8h31 e nós temos 16 pessoas aqui contando comigo, né? 16 pessoas, 15 alunos assistindo aula. Uma falta de 7, mas nós tínhamos até alguns tempo atrás aqui, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, porque às vezes formam 2 camadas, mas acho que não estou falando besteira não, tinha a Pamela aqui também, teve outras pessoas que entraram e saíram, entendeu? Que a gente percebeu aí. Em algum momento vai aparecer na nossa lista lá. Beleza? Então, finalizamos, agradeço a presença de todos e até sexta-feira. Sexta-feira é o segundo horário nosso, né? Oi. Isso. Sobre a presença, como é que vai funcionar as aulas? Então, a presença, o que foi pedido para a gente aí, né? Para que essa semana a gente desse as aulas. Vocês gostaram desse sistema, por exemplo? Gostei, porque quando você tem facilidade com aquilo que você já está lidando, você
consegue passar as coisas melhor, que nem o senhor já conhece esse sistema, então você consegue interagir melhor, em vez de ficar procurando o que fazer num sistema novo. E se eu não fosse fazer nenhum corte, esse sistema aqui, nós começamos a aula 7h20, eu comecei a gravar 7h20. Nós estamos em 8h20, 8h30. Então está mais ou menos 1 hora de aula, 1h10 de aula. Isso aqui vai dar mais ou menos 400 mega. Quando eu faço a edição desse vídeo, ele vai para 1 giga. Entendeu? Então fica uma coisa grande, gigante. Então eu faço a edição, corto e mando para vocês. Você pode assistir 200 mil vezes. Eu acho que esse sistema de aula EAD chega em algumas características, chega a ser melhor que o presencial. Em algumas características, não estou dizendo que em todas. O presencial é bem melhor, lógico, né? Não tem dúvida. Mas fazendo dessa maneira, é uma live que nós estamos fazendo, é ao vivo. Você pergunta o que você quiser ao vivo aí, entendeu? Como se estivesse na sala, só não estamos na sala, né, meu? Certo? Mas é isso aí. Ficamos por aqui hoje e a gente volta, então, na sexta-feira. Agradeço a presença de todos. Ok. Boa noite aí, professor. Valeu, professor. Boa noite aí. Alô, boa noite. Boa noite. Valeu aí, galera. Boa noite pra vocês aí. Boa noite.